Ninguém também não? Luiz, sim. Silvio tá no online. Não dá, velho. Boa tarde. O pessoal do online tá conseguindo ouvir? Vou testar aqui vocês. Sim. Positivo. Tá vindo lá aqui. Silvio e o Bruno. Falta a Viviane. Tava te mandando mensagem. Certo? Boa tarde. Bom, gente, vamos lá. A Luiz não chegou também. E aí? Gente, então boa tarde para vocês. Pessoal do online também aí, boa tarde. Bruno, Silvio. Boa tarde. O objetivo aqui é rapidinho, tá? A gente vai apresentar para vocês o nosso procedimento de gerenciamento de incidentes, resolução de crises aqui na unidade de Japurá. Tá? Então, todos vocês que estão aqui têm que conhecer um pouquinho desse procedimento. Esse procedimento irá falar de uma forma meio geral, mas um pouco mais voltada para a qualidade. Então, o objetivo aqui, então, a gente vai dar uma lida no procedimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comuniquem. Ou tiver alguma coisa que vocês queiram colocar, tá? Então, algo bem simples aí. Não sei se Maurício também, Ana, quiserem comentar alguma coisa antes da gente começar. Parece que os particulares tem um papel bem importante nesse projeto aí. Isso. Eu concordo isso com nosso, mas a história na parte que me volta, por aí para Treinamento também a gente vai gravar. Então, isso que a gente estiver falando, a gente vai gravar para daí. É que talvez ele tenha uma sugestão, né? Isso. Tá, para revisar, né? Tudo bem. Então tá, então vou dando uma lida aqui no procedimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me sinalizem aí. Então, o objetivo desse procedimento é estabelecer a sistemática para o gerenciamento de incidentes e resolução de crises envolvendo a unidade de Apurá. Os objetivos dessa sistemática, então, é detectar uma crise, então logo ela comece, tomar as medidas necessárias para conter a situação o mais rápido possível, estabelecer uma equipe de resposta à crise de acordo com o setor relacionado, consultando o organograma da unidade, e preparar um plano de comunicação pertinente e coerente com formas de transmissão de informação dentro e fora da empresa, se necessário. A referência, então, é a ISO 22000, que fala sobre o procedimento de crise. Esse documento, então, ele vai estar sendo relacionado ao nosso Manual da Qualidade e Segurança de Alimentos. Então, um pouquinho de conceitos e definições. Então, um incidente é qualquer ocorrência da qualidade, segurança do alimento, segurança patrimonial, saúde ou meio ambiente que possa ter impacto negativo nas operações da Pulpa Norte. Emergência é uma situação não habitual, fora da rotina, ou um evento que exige uma ação rápida de resposta, principalmente para mitigar um perigo ou consequência adversa. Crise é uma situação de instabilidade ou dificuldade, são os dois online, ou dificuldade que afeta negativamente indivíduos, grupos, organizações ou sistemas e que exige uma resposta imediata para evitar ou minimizar danos no contexto pessoal, organizacional, social ou político, ambiental e econômico. Gestão de crise é um processo no qual a empresa lida com problemas inesperados que podem afetar negativamente a operação,
investigar possíveis riscos e gerenciá-los antes que a crise ocorra de fato faz parte desse processo. O PAI, que é o Plano de Atendimento de Emergência, um problema que é um resultado indesejável em um processo qualquer, e sabotagem, que é danificar propositalmente, criminosamente, instalações industriais para impedir, retardar ou interromper seu funcionamento. As responsabilidades, né? Então, o Comitê de Crise da Unidade de Apurá é o comitê responsável pela autorização da tomada de ação quando é detectada uma crise na empresa. O líder do Comitê de Crise da unidade é o responsável direto por gerenciar as crises, aprovar as decisões e fazer o alinhamento com o Comitê de Crise. A equipe de segurança de alimentos é responsável por conduzir o gerenciamento de crises relacionadas à segurança de alimentos. O porta-voz é responsável pelas comunicações externas da empresa. E colaborador, então, tem que se deparar com qualquer situação suspeita, reportar mesmo ao seu gestor ou ao líder do comitê de crise. Beleza? O procedimento em si, né? Então, esse procedimento ele se aplica aos cenários identificados como situações emergenciais, potenciais ou condições de crise ou crise efetiva envolvendo a Polpa Norte e que possa impactar negativamente a empresa, a qualidade do produto, a segurança dos alimentos, meio ambiente, segurança de seus colaboradores, consumidores, entre outros. Diante disso, a Polpa Norte estabeleceu um comitê na unidade de Apurá, composto por lideranças na unidade, pessoas estratégicas que, alinhadas junto ao CEO, alta direção e jurídico, são responsáveis pela autorização da tomada de decisão em situações de crise, capacitado para gerir os processos emergenciais e seus impactos dentro da organização e que atribui as responsabilidades de acordo com os setores relacionados dentro de uma situação de crise. A lista com os nomes dos colaboradores que compõem o comitê de crise está disposto no anexo 1 e fica à disposição de todos os colaboradores em pontos estratégicos da empresa no sistema Qualitim, anexo externamente a esse documento. Tá? Então, bom, todos vocês não fazem parte do comitê de crise, tá? Então, cada um de vocês aí. E aí, então, a gente tem... Deixa eu ver se eu abro aqui. Acho que fechei. Quer pedir? As plaquinhas que vocês já viram aí que tem espalhadas, né? Na portaria, na sala, aqui na área de descanso. Tem uma ali perto também do mural da CIP. Vai mudar a nossa lista de contatos-chave, né? Que vão ser os contatos de vocês no caso de uma crise, quem que tem que se reportar, tá? Então, ali estão os contatos dos telefones de emergência, né? Eu vivi nesses aqui, né? Certinho. Então, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da ambulância e da portaria. E aí, os contatos de vocês, os contatos corporativos, tá? Então, do Marcos Pires, do Maurício, da Aline, do Marcos Zerini, do Antônio, da Ana Beatriz, do Bruno e da Viviane, tá? E os telefones dos órgãos regulatórios e certificadores da Anvisa, do MAPA, a nossa certificadora da FSC e a nossa certificadora do Orgânico. Beleza? Então, todos vocês aí fazem parte desse comitê. Aí não estão nessa lista, né? Mas fazem parte também o Silvio e o Luiz. Daí também está aqui. Bom? Então, definição de quando a ocorrência é uma crise ou uma situação pontual. Para a gente definir quando é uma crise ou uma situação pontual, a gente vai usar esse fluxograma aqui abaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Então, se o problema está coberto ou é suscetível de ser coberto pela mídia, se na resposta for sim, ele é considerado uma crise. Se o problema diz respeito à segurança de alimentos, ele é considerado uma crise. Se o problema tem implicações para a marca da empresa ou do cliente e ou a saúde dos consumidores finais, é uma crise. Se tem implicações para a saúde dos colaboradores da empresa, se tem impacto no meio ambiente, ou se representa ameaça a uma personalidade que está indicando sua intenção de ameaçar a empresa, ou o problema representa ameaça a uma autoridade que está indicando sua intenção de ameaçar a empresa, né? Então, se algumas situações forem consideradas sim, também a gente vai lidar com uma crise, se não, é uma situação pontual, tá? Então, existem situações que podem ameaçar a imagem da empresa e seus interesses. São situações que geralmente ocorrem em grande escala, são divulgadas pela mídia e normalmente envolvem órgãos regulamentadores e autoridades competentes. Então, uma crise normalmente pode afetar a segurança de alimentos, prejudicar a saúde dos consumidores, colaboradores ou vizinhos, representar um problema na imagem da marca e representar uma ameaça para qualquer personalidade ou autoridade, né? Polícia, sistema judicial, certificadora, saúde, agricultura, organizações de consumidores, meio ambiente, entre outros. Chantagens e fraudes ou ameaças diversas também são classificadas como crise. E quanto às crises potenciais, sempre deve-se considerar os seguintes aspectos: proteger a saúde das pessoas, proteger a marca,
proteger as marcas de clientes e lidar com confidencialidade. Então, com a finalidade, então, de se levantar os dados relacionados à crise, caso ela realmente aconteça, a gente tem um formulário específico, que é o formulário 236, que é o de levantamento de dados para a gestão de crises. Tá. Situações emergenciais e incidentes. A empresa aplica a medida de contenção quando possível para as diversas situações identificadas. A boa gestão das ações emergenciais com as medidas de contenção pode evitar a crise. Então, o anexo 2, um documento que eu vou mostrar depois para vocês, estabelece os procedimentos para potenciais situações emergenciais que possam causar impacto à segurança industrial, seja ela a segurança de alimentos, a saúde, a própria segurança, o patrimônio estrutural e meio ambiente, e que sejam relevantes ao papel da organização na cadeia produtiva de alimentos. A prontidão em resposta a emergências busca a segurança do consumidor, a proteção da vida e segurança, controle e mitigação de danos, comunicação eficiente, resposta rápida e organizada, proteção ao meio ambiente e infraestrutura, planejamento para a recuperação, prevenção de novas emergências e proteção ao nome da marca. E aí, falando um pouquinho agora de como que gerenciamento da crise, né? Então, qualquer colaborador da empresa, ao se deparar com uma situação de emergência, tem que se reportar ao seu gestor imediato, que por sua vez se reportará ao líder do comitê de crise, que ao confirmar que a empresa está em situação potencial de crise, deve reunir o comitê. Todas as reuniões e decisões tomadas devem ser registradas para que um histórico formalizado seja estabelecido, desde o início da gestão da crise, tendo como registro inicial o momento em que a emergência foi reportada. As ações do grupo de primeira resposta são essenciais para assegurar uma resposta eficiente em situações emergenciais, buscando preservar a vida, os produtos, o patrimônio e o meio ambiente. Essas ações seriam identificação e avaliação da emergência, então identificar o incidente, qual área relacionada, e controle de cena ou sinistro. Então, quando tiver começando uma situação de crise, qualquer colaborador, né, os colaboradores que estão próximos, eles são o grupo de primeira resposta, né? Então, eles que são os responsáveis aí de controlar a cena, o sinistro, né? E chamar, né, o líder, o seu gestor imediato, que vai se reportar ao líder do comitê, que vai reunir o comitê de crise, tá? Então, numa situação dessas, é importante já o grupo de resposta já fazer essa primeira avaliação de que se é uma crise, e caso seja, já chamar o gestor, que vai chamar o comitê, tá bom? Início da resposta. No primeiro sinal de desenvolvimento de crise, o plano de gerenciamento de crise precisa ser colocado em prática. O primeiro passo deve ser garantir a segurança e a proteção de todos os colaboradores, clientes, visitantes, vizinhança e comunidade, sendo de responsabilidade da área de saúde e segurança ocupacional. A empresa aplica a medida de contenção quando possível para as diversas situações identificadas. A boa gestão das ações emergenciais, com as medidas de contenção pode evitar essas crises, né? Então, aí novamente, né, a gente fala de novo lá do anexo 2, né? Então, que esse... Não, mas só uma pergunta aí para você parar de volta desse... Isso aqui? Primeiro passo, é de garantia de segurança e tal. Acho que está muito focado em uma questão, tipo, de saúde das pessoas, né? Uhum. Não é só isso, né? Não, talvez seja uma coisa mais geral. Nós estamos falando do morango fugido, por exemplo. Que tem um fibro contaminante foi detectado lá nos 90. Que não é permitido no Brasil. Não tem nada vivendo. Uhum. É uma crise. Sim. Talvez tenha que reescrever essa frase. Aqui, né? Que está muito focado só numa crise e pessoas podem se qualificar. Tá. Aqui, até, Maurício, já adiantando, na verdade, a gente chama o anexo 2, que aqui fala um pouco das ações, né? Que daí fica um pouco mais aberto. Mas agora você falando desse do morango, realmente não vai ter aqui, né? Mas aqui diz que a gente tem que tomar de ação em cada uma das situações consideradas de crise, né? Então, se a gente tiver uma violação das informações da empresa, né? Então, quais ações que a gente tem que tomar? Não, acho que só aquele primeiro parágrafo. Só me deixar um pouco mais geral. Ele está muito focado Uhum, entendi. ele mais geral. Legal, tá. Vou deixar assim. Aí, então, cabe à equipe do comitê de crise que priorizem o atendimento à crise, disponibilizem o recurso das suas áreas e realizem as atividades do plano de ação definido pelo comitê. As ações definidas, né, para cada tipo de crise estão descritas, então, naquele anexo, como eu mostrei para vocês. E demais situações não previstas nesse anexo podem ser discutidas pelo comitê de crise juntamente com a alta direção.
O plano de ação e os prazos devem ser definidos de forma que o menor tempo possível seja formalizado, a fim de que os executores entendam cada etapa do processo de resposta. Cabe ao líder do comitê de crise realizar reuniões para avaliar e acompanhar o status de execução das atividades, avaliar o impacto e sinais da evolução da crise. Em caso envolvendo a segurança de alimentos e qual ou situações de não qualidade junto à exposição da marca, cabe a responsabilidade da liderança da crise ao coordenador da equipe ESA. Então, daí quando é ESA, daí muda e fica a responsabilidade do coordenador da equipe ESA, envolvendo segurança de alimentos. Aqui, então, quando tiver uma situação de crise, o comitê vai se reunir e tem que ser priorizada reunir a equipe, tá? Então, tem que ser a atividade principal. Então, quando eu chamar o comitê lá, não sei se faz criar um grupo, mas tem uma situação de crise, tem que acionar o comitê e já se reunir, disponibilizar os recursos aí necessários, cada um na sua área, tá? E já fazer o plano de ação. Esse plano de ação tem que ser executado no menor tempo possível, né? Porque senão, já que a crise está em andamento, a gente não pode ficar se enrolando em relação a isso. Bom. Recomendações imediatas na ocorrência da situação de crise. Oi? Uhum. Acho que a gente reunir sim muitas vezes. Não se resolve, se né? A ideia, por exemplo, acontece a crise. Então, o pessoal reporta para o líder do comitê, o líder avalia, é uma situação de crise? Sim ou não? Aí reúne o comitê, e aí, se precisar de uma outra pessoa, eles chamaram. E aí a gente faz a primeira reunião, aí a gente, nessa primeira reunião, que a gente vai determinar se a gente vai fazer reunião a cada 1 hora de monitoramento, ou se são 2 por dia, ou se vai ser isso. Aí essa primeira vai ser para a gente determinar a frequência. Recomendações imediatas, então, aí fala um pouquinho, os colaboradores não têm que permanecer no ambiente de trabalho, aguardando o retorno das informações, os coordenadores e gestores, desde que o evento ocorrido não esteja oferecendo nenhum risco à integridade física. Os coordenadores e gestores têm a responsabilidade de instruir os colaboradores sobre as ações a serem tomadas na ocasião e informar a ocorrência ao líder do comitê. As instruções determinadas pelo comitê de crise têm o objetivo de estabelecer uma solução, contorno e ou reparo da situação, fazendo com que as atividades retornem a funcionar o mais rápido possível, podendo ser inclusive de modo alternativo, mas sem que os níveis de segurança do processo e segurança de alimentos sejam comprometidos. A comunicação, então, durante a situação de crise, cabe ao líder do comitê acionar o marketing comercial e jurídico para apoiar sobre a comunicação externa. Essa comunicação somente pode ser feita pelo CEO, porta-voz do comitê ou pessoa autorizada. Os temas de comunicação, quem deve ser comunicado, frequências, ações, estão descritos na tabela abaixo. Então, aqui, então, o que precisa ser comunicado e quem comunica, né? Então, questões de desastres naturais, então quem comunica o porta-voz, né? E aí, quando imediatamente, o que fazer, né? Então, já fazer análise crítica da situação. Desastres provocados pelo homem, então, guerras, greves, invasão maliciosa de computador, terrorismo, então tem que comunicar o ADNV, o porta-voz ele vai comunicar para o comitê, em até 3 dias úteis, e realizar análise crítica e direcionar para a comunicação externa se necessário. Situações de recall também, tem que comunicar a ADNV e os porta-voz, tem que comunicar para o comitê, até 3 dias úteis também. E a paralisação da produção por atuações de organismos de fiscalização também tem que comunicar o certificador e o porta-voz do comitê até 3 dias úteis, e processos judiciais relacionados à qualidade e segurança de alimentos também da mesma forma. No caso em que a crise impacte marcas próprias terceirizadas, também deve-se comunicar à empresa responsável imediatamente após o alinhamento do líder do comitê junto ao comercial e jurídico. Aí. Tem que ler aviso, faltou ali. Deixa aí. Aí, análise pós-crise. Uma análise pós-crise é parte integrante do processo de gerenciamento de crise e deve ser conduzida, né, com um formulário específico, o formulário 237, que é a análise pós-crise. Através da análise pós-crise é que a empresa consegue avaliar as dificuldades e as soluções encontradas no processo de gerenciamento de crises, as causas e as origens dos problemas, com o objetivo de
Em termos de gerenciamento de crises, verificar o que funcionou bem, dificuldades encontradas pelo comitê e as soluções encontradas, avaliar as causas e origem dos problemas encontrados, buscar melhorias para o procedimento de gestão de crises, desenvolver melhor a habilidade e capacidade da empresa em detectar e gerenciar situações de crise, aprimorar práticas e fazer investimentos necessários para o controle da qualidade da segurança de alimentos, compartilhar experiências e boas práticas aprendidas com a situação e preparar melhor a empresa para lidar com a crise. Em caso onde haja necessidade de avaliar os produtos e processos durante a ocorrência do problema, os mesmos são realizados pela qualidade, pela equipe de segurança de alimentos, quanto ao comprometimento da qualidade da segurança dos produtos. Os produtos que podem ter sido comprometidos são segregados e tratados de acordo lá com o procedimento que é o POP 45 de tratamento de não conformidades. A área de produção, juntamente com as áreas de expedição e almoxarifado, realizam a reconciliação de estoques. Antes de retornar à produção, toda a fábrica e linha devem estar limpas, higienizadas e com equipamentos estabilizados, mediante essa situação de crise que gerem ou acarretem contaminações nas linhas ou conforme a orientação da qualidade. Aí os treinamentos e reuniões. Então, os integrantes atuantes nesse procedimento recebem treinamento referente aos assuntos e ações pertinentes relacionadas de acordo com a função. Esse treinamento faz parte da reciclagem anual realizada pela empresa sobre segurança de alimentos. Semestralmente, o líder pelo comitê de crises convoca a equipe para uma reunião com a pauta de avaliar e revisar, se necessário, a matriz de risco. Então, avaliar aquele documento aqui, né? Se necessário, incluir mais alguma situação ou mais alguma ação. Avaliar os documentos vinculados à gestão de incidentes e crises, né? Então, verificar questões de treinamentos obrigatórios pela equipe, o plano de atendimento à emergência, caso necessário, e os procedimentos de rastreabilidade, recolhimento e recall. Avaliar também os potenciais riscos da geração de incidentes ou crises através dos resultados da qualidade, segurança e meio ambiente. Avaliar os resultados dos incidentes registrados, plano de ações e lições aprendidas, e organização e resultados de simulações e testes. Então, que também a empresa, né, tem que realizar também essas simulações voltadas à crise. Então, os procedimentos da empresa relacionados à Full Defense e recall relativos à segurança do trabalho são testados no mínimo anualmente ou conforme o PAI. Quando possível, outros procedimentos internos relacionados ao assunto podem desencadear uma situação de crise que também podem ser testados. Registros dessas simulações são mantidos em ata de reunião, com o objetivo de descrever a eficácia dos testes realizados. O cronograma dessas simulações são apresentados nas reuniões e estão anexos a esse documento. Em caso de desvios detectados nos testes, abre-se uma ação de não conformidade interna para tratamento das ações previstas em relação ao assunto. Então, daí o monitoramento desse processo então, é feito pelo formulário, né, de levantamento de dados, pela gestão de crise e pelo formulário pós-crise. Então, todos os integrantes do comitê devem conhecer esses formulários e compreender os campos a serem preenchidos. E é verificado, né, então, depois da crise, fazer verificação, né, no análise pós-crise e fazer as simulações aí, as reuniões de forma semestral. Bom, esse aqui é o nosso procedimento aqui de gestão de crise. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Sim, pode falar. Eu queria ter finalizado a vocês, mas eu não consegui finalizar os prazos. Algumas melhorias são dos próximos 5 anos. Tá? Então, ainda falta fechar os anos para frente. Mas pegando ali o anexo 2, pode ler, Uhum. ele tem essas situações emergenciais, que a gente chama de cenários. Então, violação da empresa, contaminação por alergênicos, e por aí vai. Então, tem uma série de cenários. Todos esses cenários precisam ser testados. Então, por um procedimento. Com exceção de Food Defense, simulado de emergência, aqueles 3 que ele comentou que precisam ser anualmente, todos esses não precisam ser anualmente, por isso vai entrar no cronograma de 5 anos, para a gente, em algum momento, nesse período, testar. Tá? Como que está ficando isso? A cada 2 meses, a gente vai startar um simulado envolvendo algum desses cenários. Tá? O que vai ser feito, vocês não vão saber, o gestor da área não vai saber e a equipe não vai saber, tá? É um simulado que vai ser startado pelo sistema de gestão e a gente para testar o quanto a equipe realmente está atenta sobre isso.
Depois, aí sim, o comitê vai saber como é que foi a notificação, porque em algum momento tem que ser barrado ou tem que ser acionado o comitê. No momento que o comitê for acionado ou for barrado, o simulado vai dar como eficaz. Se isso não acontecer ineficaz, a gente faz as tratativas, tá? Então, esse cronograma, esse é o objetivo dele. E por que vocês não vão saber? Porque é uma das formas também de testar e treinar o comitê de crise, tá bom? Só se envolver alguma situação que possa ser mais grave, aí a gente vai combinar, primeiramente com o líder do comitê e depois com um de vocês apenas, tá? E assim a gente testa bastante. João, a falta de energia lá, vai lá, para perguntar essa reclamação. Você quer ver? Os registros para. Tá escrito, como é que faz? Por falta de energia. Quando se a gente precisa de não dá para deixar livre um tempo dessa parada? Porque se for só queda, que nem você bastante, Uhum. que ela já faz e volta, daí precisa. Não, é uma falta de energia elétrica Falta. quando for virado uma crise, né? Falta depois que se mexe. Então, por exemplo, aí a gente tem que avaliar a condição, o produto está seguro, ele está perdendo temperatura, ganhando temperatura no caso, né? Aí a gente avalia, agora se é um pico não tem, E de qualquer. Eu perdi, né? Tipo, onde que é feito o registro daí da crise, Tem um formulário. que daí tem que fazer. Isso, aí tem que fazer esse formulário. Acho que os trabalhadores tinham, chega tantas horas que se gera um relato da crise. É algo que, Vai impactar, né? que não dá para esperar voltar. Porque, tipo, se for 20 Isso, minutos. o processo vai. Dá para esperar voltar, esperar voltar. Não sei se é uma crise. Isso, esse formulário sempre quando já virou uma crise. isso aqui. Eu vejo se começou se já virou uma crise, mas se tem-se uma tendência para ser uma crise. Porque daí você tem que começar a esvaziar a linha, começar a limpar a linha, começar a tirar tudo, mesmo sem energia. Mesmo sem energia. O comitê tem que atuar antes de virar uma crise. Só que aí é um ponto, pensando que falta de energia a gente pode estar muito tempo, talvez a gente possa determinar um tempo específico. Mas a gente tem que ter o cuidado, por isso que a gente fala tanto no procedimento de acionar o líder do comitê, o líder vai avaliar. Isso é ou não é, porque cada situação, gente, a gente tenta mapear aquilo do cenário, as situações, mas cada uma é única, né? Já sabe que dali que a coisa não fica. É diferente, se for um vazamento que precisa difícil de achar, ele tem que continuar vazando, né? Na verdade, se a gente PPN, daí já parece recebido, mas dá um limite de tolerância para a exposição. Não pode que se resolveu logo que não está mais fazendo. Essas atalhos, Não, bastante unidades que a Lina levantou, eu acho que é pertinente nós começar a avaliar. Porque no isobatedouro tem um PCC, que é 4 graus por 4 horas. Então, se o processo para, tem um número X de horas, minutos, 30, 40, 20 minutos, conforme o processo, você pode esperar ali. Se passar disso, já vai ter um desvio de PCC, e aí automaticamente eu tenho que tomar ação no produto, o que não é o nosso caso. Nós juntamos isso aí para PCC para parar o pasteurizador. Pode ter os pasteurizadores, mas tem que pensar numa ação maior, assim. Até porque quando volta energia, as chicadas, certas complementares, não cai energia quando volta energia. Isso, e assim, pode ser que a gente chame o comitê de crise, o comitê se reúna, a gente estabeleça ações e a gente consiga fazer uma contenção e não vira uma crise. Essa é a intenção do comitê, que não virar uma crise. Se nós pensar que nem foi no dia da semana passada ali que caiu a luz, uma das 10 vezes,
Vai ter comitê que não tem certeza. Não, Mas eu acho que ok, né? Tentar fazer. Te manda o procedimento, manda aquelas das ações aqui. Aí vocês também pontuam lá, vocês fiquem à vontade para avaliar e a gente talvez chama uma reunião para revisar isso daqui, a situação de cada um, tá? Mas era isso que eu precisava passar para vocês, gente, o procedimento. Ah, Não tem uma pessoa específica para chamar. como assim? tem. É o que a gente vai comentar agora. A gente tem esse que é o comitê de política. O líder do comitê, nesse caso, que o nosso foco aqui é mais qualidade e segurança do alimento, vai estabelecer como líder o Maurício. Ele é o líder do comitê de política. E o porta-voz, que é quem fala o nome da empresa, tem sido o comitê de política, que foi o Cristo. Então, o não fala,